Eu não sei se Legal. Ok. Você vai falando aí, Emília? Eu acho que a gente poderia fazer um pouco, De tudo? recapitulando, né, o que aconteceu Uhum. nesses encontros que nós tivemos, para quem não estava presente. Aham. A Opa, Juliana. Juliana. Você quer fazer, Marcelo, histórico um pouquinho da nossa... do grupo da Razão e Desrazão. De onde que vem, inclusive, esse nome? Esse surgiu de um dos seminários que a professora Elizabeth Rochard deu, quando ela veio aqui para o Brasil, e baseado, né, nos textos clássicos, e que o conceito da nossa saúde mental, vamos dizer assim, aqui esse tema, né, razão, mas diz de como nos textos clássicos esse conceito aparece. E aí ela traz toda a ideia, né, do caractere, ela dá, e quanto mais treinamento natural, mais razoável é o nosso comportamento, mais próximo de uma razão nós estamos. E aí a gente fez desse grupo um encontro, retomando esses conceitos principais do seminário, e num outro encontro a gente baseou em dois textos importantes da professora, que estão no blog dela, um que é a relação do paciente-terapeuta, e a outra é sobre a sinceridade quintessencial. A gente já começou, né? Já tivemos um encontro sobre Tá bloqueando um um pouco. aparato geral assim dos conceitos principais. Desculpe. Não, tranquilo. E aí a ideia agora é a gente dar um aparato geral dos principais conceitos para finalizar o estudo sobre esses dois textos, né? você pode repetir, por favor, o nome desse segundo texto? Lívia, você teria esses textos para colocar no chat, se você Eu tiver? posso compartilhar aqui no blog, né? Seria legal, né? Que aí quem se Pronto. interessar, porque são textos muito assim, fundamentais, porque estão na fundação mesmo da reflexão sobre a relação no tratamento, segundo os textos chineses, né? São textos da professora Elizabeth que foram traduzidos para o blog. Deixa eu pegar aqui, ó. Se você puder colocar. A sinceridade foi postado em setembro de 2020. Vamos lá. E o outro pelo Zé. É esse aqui, ó. Relação paciente-terapeuta, que é um texto, né? Esse foi postado em 2018, foi eu que fiz a tradução Isso. desse texto. Fundamental esse texto. E o texto que o Zé traduziu, que é o outro texto. Que é o outro, acho que está aqui embaixo, no finalzinho. Sinceridade, né? Quintessencial do terapeuta, de setembro de 2020. Está no blog da professora, né? No blog vocês podem baixar, né, esses textos. Uhum. E, além desses dois textos, tem o texto que foi trabalhado no seminário em São Paulo, né, em agosto de 2022, que é o NEIE, que não sei se todo mundo tem esse texto, que foi... Você tem ele também, Lívia, aí? Aqui não. Tenho ele no papel. Não sei se você tem, Regina, esse texto. Eu não tenho, por isso que eu tenho ele, mas é a versão em francês. Que é um texto que nos encantou em São Paulo, né? Eu tenho, vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Não sei. Que ótimo. Com o anfitriã, então, Regina.
Se eu não conseguir compartilhar aqui, eu compartilho lá no grupo depois. Tá bom. Tá. No celular, tá? E também os textos que foram trabalhados no seminário dela de São Paulo, né? Razão e Desrazão. Acho que você tem, né, Lívia? Ou Marcela? Eu tenho também a versão Marcela. em francês. Também, se pudermos compartilhar com quem não estava no seminário, porque é uma preciosidade. Esse é um compêndio de textos chineses clássicos sobre a questão psíquica, né? Sobre a questão das problemáticas relacionadas ao funcionamento mental. Aí, esses dois textos, o Razão e Desrazão e o Neyê, foram objeto das nossas trocas aqui nesse grupo, nas primeiras vezes. Na última vez, nós entramos com o relação paciente-terapeuta e a sinceridade que é essencial do terapeuta, para a gente trabalhar um pouco a relação que se passa no tratamento entre o terapeuta e o paciente, segundo os textos clássicos, mas colocando também em paralelo com algumas visões e abordagens ocidentais, para a gente tentar ir estabelecendo paralelos, né, das nossas práticas, sobre práticas profissionais e sobre esse assunto que nos parece fundamental em qualquer tipo de posicionamento de uma pessoa como terapeuta. E aí hoje, né, Lívia, nós pensamos de continuar, então, para fechar, nesses dois últimos textos aqui que a Lívia citou. Você quer começar, Lívia, com... Compartilhar aqui, né? Uhum. Vamos compartilhar. Sobre o questionamento. A gente falou do questionamento, acho que um pouquinho para frente, né? Sobre a questão dos erros. Dos erros, né? Porque o fio hoje da nossa discussão aqui, vocês me corrijam, tá? Se eu tiver... não é exata. O fio hoje da nossa discussão é sobre a questão da palavra. O que é dito na relação paciente-terapeuta? Qual é a implicação desse exercício da palavra no tratamento e as repercussões psíquicas do tratamento que estão relacionadas justamente com essa troca de palavras que acontece no encontro de duas pessoas, né? No caso aí, o terapeuta e o paciente. E é isso. Então, Lívia, vai. Vou colocar os 4 erros aqui. Como eu dei uma copiada no texto para poder grifar o que é mais importante, eu dei uma colorida no texto. Eu copiei o texto no Word aqui, acho que fica mais fácil para a gente compartilhar. Uhum. Né? Que aí eu dei uma aumentada, então fica mais fácil da gente Tá ótimo, trabalhar. dá para ler numa boa. Aqui é do fígado, que a gente chegou a falar. Ele fala de uma coisa que é interessante aqui no texto, que ele diz assim, no diagnóstico existem 3 regras imutáveis, e é sempre preciso perguntar ao paciente se ele teve favor ou desfavor, se ele ocupou uma posição importante e foi destituído, e se ele tem a ambição de se tornar príncipe ou rei. Essa parte desse texto é muito interessante, né? Porque ele fala que quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que olhar para não somente aquilo que o paciente está falando, né, na palavra, dizendo que é uma dor de joelho ou alguma coisa, mas ir além de tudo isso, né? Então ele diz assim, se alguém tem uma alta posição e destituído de seu poder, mesmo se ele não foi atingido por agentes patológicos externos, seu espírito vital fica ferido internamente e o corpo necessariamente é destruído e a vida desaparece. Alguém de que o rio se torna pobre, mesmo que não atingido por perversos, sua pele se encarquilha e sua força muscular enfraquece, ele manca e é tomado de cãibras sem dúvidas na perna. O médium, que é não capaz de ser suficientemente rigoroso em seu diagnóstico, seu médico, né, não será capaz de mexer com o espírito do paciente. No exterior, o corpo do paciente se amolece e se enfraquece, e a desordem irá até fazê-lo perder as regras imutáveis, os movimentos do Qi. A doença não pode mais ser descartada, e a medicina será impotente. Então, a gente sabe que levar em consideração tudo isso no texto, né,
é algo importante. E ele coloca aqui os primeiros erros que a gente, como terapeuta, pode ter e a gente não coloca claramente. Então, eu só dei uma grifada aqui, que o primeiro erro que está em vermelho, né? A razão pela qual fracassamos, às vezes, é o espírito vital não concentrado, que a disposição interna não está em conformidade com os princípios da ordem natural da vida, fazendo com que o exterior e o interior se percam a boa relação deles. Aqui a razão das dúvidas e perigos. Estabelecer um diagnóstico sem conhecer os princípios das correntes e contracorrentes do Yin e Yang é o primeiro erro do tratamento. Então, quantos de nós, às vezes, a gente faz isso, né? Às vezes tem o percurso natural, tem o fluir das coisas que estão acontecendo e a gente não percebe essa relação do que acontece exteriormente com o paciente e o que está acontecendo internamente com ele. E esse é o primeiro erro, a gente não levar em consideração os fatores externos. Não só externo com relação a vento, a frio, a secura, mas interno dos fatos que a gente não se conecta muitas vezes, né? A Emília deu o exemplo lá do joelho, a pessoa está chegando com dor numa artrose no joelho, e existem acupunturistas e acupunturistas vão falar, então tá, vamos trabalhar aí nesse joelho, né? E não tem uma escuta mais ampla, mais, né? Quando começou, de que maneira foi feito, do que aconteceu, e olhar o cenário como um todo. Acho que isso é uma visão da medicina chinesa que é muito rica, que é a amplitude do olhar, não somente focado. E aí a gente se torna coração fechado, né? Não é mais coração vazio, é coração preenchido pelos nossos julgamentos, a nossa única visão sobre aquilo fisicamente, e não leva-se em consideração. Esse é o primeiro erro que é colocado aqui no texto, né? Uhum. E o segundo erro está aqui. Se sem acabar de seguir, deixa eu subir um pouquinho mais aqui para todo mundo ver, né? Se sem acabar de seguir o ensinamento do mestre, aplica-se temerariamente todo tipo de técnicas diversas, torna-se por doutrina os discursos falaciosos. Permite-se mudar as apelações estabelecidas para exaltar seu único mérito. Usa-se sem razão socos de pedra de tal sorte que se atrai desgraças, ou que se dá crédito às críticas. Esse é o segundo erro do tratamento. O que eu entendo desse texto, né? Aí, quem quiser, por favor, podemos partilhar junto, porque essa é a minha interpretação, né? Então, a gente pode compartilhar aqui. Olha, eu não sei se é só para mim, mas eu não estou vendo o texto que você está lendo. É mesmo? Não está passando, Lívia. Jura? Ah, É. então, peraí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, então, essa tela. Ah, porque a gente está no texto da... Então, peraí, deixa eu interromper esse compartilhamento e pegar. Antes de, até bom que você mexa aí, porque eu gostaria de ir um pouquinho antes de entrar nesse assunto já dos erros, de falar um pouco o que é dito nesses dois textos de forma muito repetida, né? Que uma relação, por exemplo, uma relação se estabelece sempre que seres se encontram. Ela é ainda mais forte quando esses seres se focalizam um no outro. Isso está no texto Relação Paciente-Terapeuta, o primeiro parágrafo. Lá em cima, né? Dirigindo a atenção para o outro, como é o caso entre o paciente e o terapeuta. O que se passa no tratamento é também o que se passa entre eles. É isso Aqui, logo no início. bem no inicinho aqui, tá vendo? O primeiro parágrafo. É esse aqui. Uma relação se estabelece sempre que seres se encontram. Né? Ele é ainda mais forte quando esses seres se focalizam um no outro, dirigindo a atenção para o outro, como é o caso entre o paciente e o terapeuta. O que se passa no tratamento é também o que se passa entre eles. Essa relação entre paciente e terapeuta possui múltiplas facetas. Nós consideramos alguns aspectos tratados nos textos clássicos chineses. Ele se relaciona à atitude do grande terapeuta e às condições de um diagnóstico claro. É disso que vamos falar principalmente. Mas o que me chamou muita atenção é essa frase, né? O que se passa no tratamento é também o que se passa entre eles. Quer dizer, é na relação que é estabelecida entre essas duas pessoas que o tratamento vai ser feito. Né? Tomando esse exemplo do joelho, né? Vem a pessoa, reclama para o acupunturista, estou vindo aqui porque eu estou com essa dor no joelho, meu médico falou que eu estou com artrose, tá, ok.
mas tem alguma coisa que é endereçada ali, aquela pessoa que está em frente dele, e que vai além da questão puramente diagnóstica, vamos dizer assim. E é isso que nos interessou, né? Assim, o que é que se passa entre essas duas pessoas que faz parte do tratamento? Aí, né, antes de chegar nos erros, né? Assim, o que é que acontece nessa relação particular estabelecida entre um terapeuta e um paciente que diz do tratamento? No Ocidente, nós temos pistas sobre isso, inclusive é o motor mesmo do tratamento, né? Por exemplo, no conceito de transferência em psicanálise, por exemplo. Nós vamos chegar lá. Mas, assim, o que a gente queria pontuar era realmente essa relação. E aí, voltando... Deixa eu falar lá nos erros. Voltando um pouquinho eu queria... na sinceridade da quinta essencial, se você puder pôr, Lívia, que eu estou sem... Então peraí que eu ponho ele aqui, então. Então vamos voltar, depois a gente continua os erros, então. Peraí. Vamos lá na quinta essência, lá no texto? No início. Pronto. Ótimo, querida. Aí, no terceiro parágrafo, assim, aquele que verdadeiro e profundamente entendeu a natureza dos diferentes. Aquele que... Aí ele fala, para esta interpretação, né? Aquele que verdadeiro... Para esta interpretação, se você puder colocar o seu... Tá aqui, ó. Para essa interpretação, o terapeuta usa os modelos disponíveis pelo conhecimento e o raciocínio baseados em analogia, imagens, experiência e dedução. Da mesma forma, ele cultiva dentro de si aquilo que dá qualidade mental, que abre a percepção e a inteligência, e dá vazão a ideias justas ou intenções. E o terapeuta, então, pode realizar o tratamento. E, né, isso que a Lívia já adiantou, né, falando da questão do vazio do coração, mas ele vai, pouco a pouco, dizendo, no primeiro momento, tem uma relação entre duas pessoas que, segundo a professora Elizabeth, é sempre troca de ti. Né? Uma relação entre dois seres significa que tem uma troca de ti entre eles. E, no caso do terapeuta e o paciente, tem uma interpretação do que o paciente traz para ele. Né? E o terapeuta vai, assim, utilizar os modelos disponíveis pelo conhecimento técnico, pelo raciocínio, analogia, etc. Todo o arsenal técnico dele. Essa seria a primeira abordagem, né, que ele teria, a primeira camada de abordagens que ele teria, né, com relação ao paciente dele. Só que, na visão dos textos, né, o que é dito é que, aí se você pôr um pouquinho mais abaixo, Lívia, por favor. Qual parágrafo? É mais pelo que realmente somos, que nossa realidade profunda. Tá aqui. Tá vendo? É mais pelo que realmente somos em nossa realidade profunda que o ti do paciente é movido, do que por quaisquer técnicas ou conhecimentos, mesmo que se façam necessários. Técnicas e conhecimentos são como o aspecto terrestre do trabalho terapêutico, mas é colocado em uso apenas pelo aspecto celeste, o céu em nós, o coração puro, que é o coração celeste. Eu acho, não sei o que vocês acham, mas assim, eu acho brilhante essa noção, né, de que o que se coloca em movimento, né, o que faz com que o paciente possa colocar-se em movimento, vai além da questão técnica ou de conhecimentos do terapeuta. E aí talvez fique pontuado o que acontece nessa relação que faz parte do tratamento, ou seja, tem alguma coisa que está implicada aí com o coração do terapeuta no tratamento. Assim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, O nosso mestre, o Liu Shimin, filho do Li Tailin, né, com quem fiz o curso de acupuntura,
E ele falava isso, que o mais importante era a intenção do coração do terapeuta. Uhum. Ele sempre falava isso, que mais importante do que técnica era a intenção do coração. Exato, é o que ele é dito aqui, né? E é dito no Neie também, né? Em todos os textos. E que eu acho assim uma noção muito importante para a gente que trabalha no Ocidente, né? Que não estamos evoluindo nos tempos chineses antigos, mas de ter essa noção de que tem alguma coisa que vai além do conhecimento técnico ao qual nós, né? O que é necessário, mas que está do lado do terapeuta, muito mais do que do lado do paciente. Entende? Assim, isso. Uhum. E aí, estou te abusando aí da sua Não tem problema. colaboração. Vamos lá. No relação paciente-terapeuta, No outro texto? Ah, na deixa eu, página 34, deixa eu pegar lá. Qual é a parte mais fácil que eu copiei aqui? no questionamento é página 30, né? Aí depois, Então, questionamentos, ok? aí questionamento, aí depois tem na página 34, Suen 14. Tem uma citação do Suen número 14, que diz o seguinte: o paciente é a base, a raiz é o terapeuta, o paciente é a base, a raiz e o terapeuta são os altos ramos. Isso é lá embaixo, depois dos erros, né? Uhum. Está na página 34. É que eu não tenho aqui a página. Tá em qual título? Atitudes e movimentos do corpo? Eu acho que pode até deixar aqui, ó, porque esse aqui também, tá vendo? Olha só, os gestos e a atitude corporal são sinais que o terapeuta interpreta, observando o paciente, pois a maneira de se manifestar depende da qualidade do Qi, do seu equilíbrio yin yang, de sua repartição justa e circulação nos músculos e articulações. Aqui também, o que ele percebe, o que vai forjar seu diagnóstico, não se reduz à leitura correta desses sinais. O terapeuta há suas impressões, suas intuições que emergem nele e às vezes se impõe-se que ele possa localizá-las no que conhece. Cabe a ele se cultivar de tal maneira que suas impressões e intuições possam ser justas e não um reflexo dos seus desejos pessoais, né? A gente volta nesse conceito que você falou, né, desse vazio do coração. Aí tem ele discorre, né? O terapeuta deve ter cuidado e controlar os seus próprios gestos, os cuidados que devem ser tidos para estabelecimento diagnóstico. Aí você pode avançar, Lívia. Peraí. Uhum. E aí eu queria, antes de a gente trazer um pouco essa noção, né, que eu estava pensando, né, depois eu paro de falar, tá? Para que todo mundo possa Imagina. sobre a noção que nós temos no Ocidente, que é o que eu posso falar, que é sobre a noção de transferência, que foi uma noção muito que é uma descoberta, né, freudiana e que depois foi assim repercutida em várias outras técnicas psicoterapêuticas ocidentais, mas que na psicanálise se utiliza, né, como motor mesmo do tratamento, né, essa transferência que é uma técnica específica do trabalho analítico e que é a verdadeira força motora da implicação do paciente no trabalho analítico, né? O que a transferência que é o elan vital, né? Aquela força vital que faz que o paciente deposite na figura do terapeuta todas as suas esperas, projeções, desejos de que as coisas melhorem, supõe aquele terapeuta um certo saber. Isso é o que a gente chama de transferência em psicanálise, né? E aí, na evolução do conceito, Freud ele se colocou muitas questões, como, por exemplo, ele fala, mas o que é essa especificidade desse laço
que se estabelece entre o paciente e o terapeuta. Isso no finalzinho do século XIX e início do século XX, na Europa. Eles colocou esse tipo de problemática, né? Assim, o que é que acontece na relação paciente e terapeuta, né? No caso aqui o analista, e que relação, nessa relação que é estranha, né? Assim, é estranho, você vai, né, consultar uma pessoa que você não conhece para falar dos seus problemas, é uma relação estranha e singular, né? Surpreendente, às vezes, que destabiliza também, né? E aí ele se deu conta que é um lugar onde surgem, essa relação é um lugar onde surgem emoções, projeções, né, que são endereçadas, que o paciente endereça ao analista. E é aí que vai ser focado o tratamento analítico, nessa relação, né? Eu não vou ficar aprofundando nisso, mas, bem, é aí que a psicanálise vai trabalhar, nessa relação que se estabelece do paciente com o terapeuta, com o psicanalista. O que a gente vê, né, nesse tipo de abordagem é que esse conhecimento tem seus limites, e é por isso que nós nos interessamos nesses textos chineses, porque o texto chinês vai além. Ele não se limita à relação simplesmente de transferência, e ele introduz o que está do lado do terapeuta, que é essa noção do saber eficaz, segundo o Neyer, né, na página 6 e 7 do Neyer, que foi trabalhado em São Paulo, tem essa noção de saber eficaz, alguma coisa que vai além do conhecimento técnico, mas que é muito mais eficaz, e que vai permitir, assim, que uma certa enunciação seja retificada no que o paciente vai trazer para o terapeuta dele, tanto no caso do psicanalista como no caso do acupunturista. É por isso que a Lívia começou falando dos erros, e que ela vai continuar, porque tem uma enunciação que é mal apreendida pelo terapeuta, né? Se você quiser continuar, Lívia, na questão dos erros. Vamos lá, vocês me ajudam na interpretação aqui do texto também, porque senão, né? Tem o primeiro erro, o segundo erro, que é essa interpretação que a gente falou agora, né? Olivia, Oi. licença, desculpa. Só para falar que eu achei o texto, só que eu não consegui compartilhar aqui, porque diz que só você que pode. E daí eu mandei no WhatsApp, tá? Que é para Ah, você. tá. Não consegui mandar aqui. Obrigada, Rê. Tá, eu abro aqui pelo Imagina. WhatsApp. Joia, obrigada, Rê. Então, a gente está aqui nesse segundo erro, que é o estabelecer, né? Se sem acabar de seguir o ensinamento do mestre, aplica-se temerariamente todo tipo de técnica diversa, torna-se por doutrina os discursos falaciosos. Permite-se mudar apelações estabelecidas para exaltar seu único mérito, usa-se sem razão, socos de pedra de tal sorte que se atrai desgraças ou se dá crédito às críticas. Eu entendo, segundo erro, aquele que às vezes a gente nem faz diagnóstico, vai por tentativa, né? Ah, para isso faz aquilo, para isso faz aquilo. Então você já vai colocando o protocolo para esse tipo de doença e você simplesmente vai atirando agulha, né? Eu brinco que atirar agulha. E esse é o segundo erro, né? A gente não olha um diagnóstico com um olhar mais preciso. E ele chama o terceiro erro aqui, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Se não se leva em conta a situação de pobreza ou de riqueza do paciente, de honra ou de desprezo, classe, dignidade social, da boa ou má qualidade do lugar de residência, do caráter frio ou esquentado do corpo, se não se leva em conta o que é conveniente beber e comer, se não se discerne entre o corajoso e o covarde, se não se sabe utilizar as comparações e analogias, então isso é suficiente para semear em si a confusão. Mas isso não é suficiente para clarear a inteligência, sendo o terceiro erro do tratamento, né? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é exatamente todo o aspecto, né, do que ele se alimenta, da onde ele vive, das condições que ele está. É aquela coisa da gente saber um pouquinho mais amplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei disso aqui agora, de um paciente que veio, era uma dor nas costas, a gente trabalha a dor nas costas, ok e tal.
E aí ele volta no dia seguinte com dor nas costas de novo. Falei, ué, aí a gente já começa a questionar o nosso, né, o nosso tratamento. Falei, o que que eu fiz? Será que eu fiz uma coisa errada? E aí você começa a questionar, o que que você fez à noite também? Como é que você dorme? De que maneira você dorme? Como é que é o seu quarto? Ah, quando ele me falou assim: "Ah, eu durmo com o ventilador ligado nas costas", eu falei: "Pronto, bingo, né". Então, ou seja, se a gente não olha o aspecto geral de tudo que está acontecendo, a gente vai começar a achar que ou é incompetência nossa ou alguma coisa a gente fez, ou a pessoa voltou errado, alguma coisa que não funcionou. Então a gente tem que levar em consideração todo o ambiente, né, a condição dele, onde ele volta, se ele volta para aquele estresse, não adianta o paciente trabalhar e ele volta todo estressado de novo no ambiente em que ele não condiz com aquilo que ele quer, ele traz a doença de volta, né. Eh, É, essa escuta, né, que é mais larga, né, o isso. que a gente poderia definir essa troca de palavras, onde o terapeuta ele se posiciona numa escuta sem a prioris, né? Uhum. Porque o que a gente vê normalmente é o terapeuta resguardado, né, nos seus conhecimentos, na sua verdade, no que ele acha que é certo, errado, É. e aí quando você se posiciona assim, você não tem uma escuta, não tem uma capacidade de escutar, né. E a gente faz isso, né, porque, por exemplo, quando esse o paciente errou, eu já fiquei o quê? Eu falei: "Nossa, será que eu errei? O que que eu errei?" A gente já perde o coração vazio, né, porque ou a gente julga o outro ou a gente está julgando a si mesmo, né. Uhum, uhum, E o quarto erro que ele coloca aqui, ó, se a diagnóstica se diagnostica uma doença sem questionar sobre a sua origem, sua opressão e sofrimento, o beber e o comer que perderam sua regulação sobre as atividades que passaram da medida, ou ainda sobre um possível envenenamento, se não se fala de tudo isso antes de colocar o diagnóstico, e que se precipita temerariamente sobre os pulsos radiais, então como se poderia acertar? Ter propósitos insensatos e inventar apelações de doenças é o que grosseiro é o que o grosseiro prático faz até cansar. Isso é o quarto erro de tratamento, né. É aquela uhum, coisa de você ficar também, eu entendi assim, depois vocês por favor me ajudam na interpretação. E pode uhum, participar todo mundo, viu. A gente fala que eu entendo, assim, que como se a gente fosse, colocando as suas suposições, ao invés de você perguntar, é aquelas coisas assim, né: "Ah, é isso? Então é isso? Ah, então deve ser isso, né? Ah, então é isso". Aí você é que fica, na realidade, dando sugestões ao seu paciente, ao invés de você ter essa escuta, como a Emília falou, do que realmente está acontecendo nessa parte de regulação geral, né. Acho uhum. que esse é o quarto erro. É a minha interpretação, gente, não sei, que eu coloco na prática do consultório, né. É aquele exemplo que a professora Elizabeth sempre dá do espelho, né, que é o espelho com uma mancha, né, Hum. assim, e ela explica, lógico, melhor que eu, mas tem um espelho de cobre, né, na época eles não tinham espelho, era de cobre, que eles ficavam bem polidos, e aí era o espelho, e um espelho com uma mancha, quer dizer, tudo que se reflete do espelho, né, se você vê, você vai estar com aquela mancha. Ela dá esse exemplo para falar muito do coração vazio, né, desse conceito de coração vazio, quer dizer, se eu tenho as minhas certezas, eu como terapeuta tenho as minhas certezas, os minhas a priori, os meus preconceitos, né, os conceitos anteriores e as minhas certezas, eu não vou ter capacidade, tudo que vai refletir em mim, que vem do paciente, vai estar marcado pelas minhas certezas. Quer Aham. dizer, né, voltando ao exemplo, Dos aí erros. do seu paciente, né, da questão das dores nas costas, você poderia, se você não tivesse essa capacidade não, espera aí, vamos escutar ele, né, o que que é que está acontecendo na vida dele, no dia a dia dele, você poderia continuar insistindo num tratamento, até mesmo se automassacrando, dizendo: "Ah, mas eu não estou dando conta". É, da dor do outro, exato. É, Aí já não estou entendendo por que que não está dando certo, já fiz de tudo, o que que eu vou fazer, né? Eu sou isso, aquilo, já começa. Porque simplesmente você é o espelho, né, com a mancha. Tudo que eu vejo, vejo com manchado pelo meu desejo, né? Pelas coisas que é, estão me habitando. Muito, pois é.
É interessante E é muito engraçado você estar falando, Emílio, porque quando a gente tem o desejo também de curar, né, na verdade, de achar que é a gente que cura, né, e não a relação, pronto, a gente já começa se massacrando, né? E aí acaba o coração vazio, porque o coração vazio não é só o que você pensa em relação ao outro, mas o coração vazio é o que você se sente também em relação a si, né? O que você está É. fazendo por você, né? Era uma frase conhecida de Jacques Lacan, né, que foi um psicanalista muito conhecido, francês. Ele Ah, falava isso. O que que precisa para ser um bom psicanalista? Ele falava: ser curado de querer curar. Né? gostei disso. Porque se você chega com essa missão, né, eu vou curar essa pessoa, você já vem com Com o coração. todo esse arcabouço já de certezas que vai, de fato, impedir o Aham. tratamento. A pessoa não pode se encontrar, a gente vê isso direto. Eu vejo aqui outro dia mesmo, você consultar um acupunturista e mas eu já sei o que que é. Em 10 minutos da descrição do problema, a pessoa já sabe, e com toda a boa vontade possível, hein? Não é uma má vontade, É. né? É uma boa vontade, mas ela se dá uma missão. Eu sei o que que é. Não, peraí, vamos deitar, você vai ver 2 ou 3 sessões, vai melhorar esse problema. É, quer dizer, uma automissão, assim, que não permite que o tratamento dê Uhum. certo. Exato. Uhum. E aí vou continuar um pouquinho, que a gente está falando muito da palavra, né? Que é a ideia de hoje, né? Esse É. pedaço do texto aqui também que é muito interessante, ó. Não se trata de uma psicoterapia pela palavra, mas Uhum. da escuta benevolente da palavra justa que vem do coração bem cultivado e incessantemente esvaziado. A palavra que toca o paciente é uma palavra humana que jorra na relação à condição que aquele que a pronuncia seja bem inspirado. O terapeuta deve, então, trabalhar suas fontes de inspiração, cultivar sua interioridade e esvaziar seu coração. Poderíamos falar de uma palavra codificada, ou, sobretudo, ritualizada, nos casos de exorcismo. Os exorcismos foi durante muito tempo um dos departamentos da medicina oficial, além do uso deles nos rituais taoístas. Eu nunca tinha ouvido falar de exorcismo. Pela primeira vez eu olhei aqui e falei, uau! E Uhum. encontramos no Swain 13 uma referência a esse exorcismo que pode fazer pensar também a uma palavra capaz de fazer movimentar o espírito. Eu sei que na antiguidade tratávamos as doenças simplesmente deslocando as essências e modificando seus sopros. Exorcizávamos por encanto o que estava na origem deles e estava acabado, Uhum. né? Fala desse poder da palavra, né? O Uhum, exorcismo não é a pessoa que faz o exorcismo, é aquele que fala, né? Que fala alguma exato. coisa e que coloca movimento no outro, né? É, Uhum. uhum. E eu vou continuar aqui que onde eu grifei, que eu achei legal. O terapeuta há igualmente um dever de informação ao paciente. Os sentimentos do homem são tais que ele detesta a morte e ama a vida. Quando um terapeuta adverte um paciente o que destrói esta vida e o instrui sobre o que lhe é proveitoso, quando ele lhe indica o que é apropriado, lhe faz compreender o que lhe traz sofrimento, mesmo se trata de um ser trapaceiro, porque ele não lhe escutaria. Então é muito interessante, né? Às vezes a gente fala, o paciente não escuta nada. Ou ele não está com atenção nenhuma ali, porque é aquela coisa da palavra que precisa tocar, né? E acho que é isso que faz. Aí acho que no texto continua, que achei legal, que Uhum. ele fala: o que faz com que um paciente escute e compreenda o terapeuta? Olha que pergunta Uhum. interessante, né? Eu É. adorei isso, Esse falei, ó, o texto, grifo é esse grande. texto é todo interessante, né? Muito, muito Muito, muito interessante. interessante. Uhum. Então, o que faz, na verdade? Porque às vezes a gente fala ao paciente, não faz isso, não faz aquilo, né? Ou, mas você tem que sair, não pode andar descalço, não sei o quê. Estão parecendo uma mãe, uma identidade de mãe falando para filho, né? E às vezes a gente precisa sair dessas identidades e aí ver como é que a gente pode tocar um paciente quando ele não faz aquilo que seria o recomendado. Aí ó, o texto fala que eu achei muito interessante, ó. A experiência mostra que não são nem a veracidade dos propósitos, nem o grau de inteligência do paciente, nem mesmo o medo do sofrimento e da morte que leva a uma modificação durável dos comportamentos. É porque alguma coisa o toca. Retornamos à sinceridade essencial do Uhum. terapeuta e da abertura, que o tratamento e todos os sinais dados ao paciente conspiram para fazer aparecer. Para tal,
é preciso que uma verdadeira conexão seja estabelecida entre o terapeuta e o paciente. Cabe ao terapeuta de tornar a iniciativa dela e de velar pela sua realidade. E eu vejo que muitas vezes acontece isso, né? Quando o paciente não escuta, ou não fala, aí não fiz nada que você falou, doutora. Aí a gente já fala, né? Ficaria bravo, falei, então o que você está fazendo aqui? Não sei o que, a gente já entraria de frente, né? Brigando. Mas quando você começa a questionar a veracidade, eu falei, escuta, vem cá, o que que você não gosta de você? Ou o que que está acontecendo? Aí você vai para uma escuta, né? O que será que a minha palavra não tocou? E às vezes a gente tem medo de perguntar isso para o paciente, ou tem medo de falar a verdade para ele. E é interessante quando você diz e questiona a verdade. Tudo bem, você não precisa estar fazendo isso, né? Mas vamos entender por que é que você não faz isso. Ou às vezes eu tenho aqueles adolescentes que chegam no consultório, né? Muito engraçado. E os pais chegam porque os pais estão mandando. Aí o adolescente está lá, carrancudo, né? Virado a cara, não querendo nem um pouco olhar para tua cara, né? E falei, "Ih, como é que nós vamos tocar esse paciente, né?" E a gente começa falando exatamente isso, escuta, também tô carrancuda. Aí também não tô afim de tratar você. E aí você, o paciente já olha assim, como assim você não tá afim de tratar? E aí você começa a usar a sua verdade. É, porque você não tá afim, o que que eu vou fazer se você não tá afim, né? E aí você começa falando as verdades, perguntando para ele qual é. Isso faz uma grande diferença, porque ele percebe que, poxa, eu tô igual, né? Eu tô da mesma maneira, da mesma forma. Então, ele começa a se enxergar. E aí, É, acho que essa verdade é que faz as coisas fluírem de uma maneira muito autêntica na relação paciente-terapeuta, né? Porque ele não está fazendo por mim, eu não vou mandar ele fazer nada, mas o que é que ele está fazendo por ele? Pronto, essas questões já fazem ele reverberar nisso aqui. E aí ele essa, fala muito, né? essa Pode noção falar. de, dessa noção de sinceridade essencial, né? É, Como uma posição do terapeuta, né? Que leva a uma abertura. Sabe, uhum, que está relacionado com o vazio do coração, né? O conceito de sinceridade essencial. O que é isso, né? Ser sincero consigo próprio, estar em acordo com a sua essência, né? Que é é, uma busca, né? Que é um super trabalho, né? Mas que é um trabalho de uma vida, mas que seria talvez a única coisa que você possa transmitir ao paciente naquela relação que uhum, se estabelece com ele. O que é que faz com que o paciente melhore, se implique no tratamento? É porque talvez ele estabeleceu ali, ele captou alguma coisa da ordem de uma certa sinceridade, de uma autenticidade, que é outro conceito também que é muito presente aí no texto. Nossa, o texto é um fantástico. Olha aquela frase do Swain 14, como você falou, está aqui embaixo, ó, Uhum. Ah, né? tá. Chegamos aí nela, né? Eu vou dar uma sugestão para a Regina também. Ó, um post legal aqui, ó. Encontrar o acordo com o espírito é resplandecência. O perder é aniquilação. Legal, né? Essa frase do Swain, capítulo 13, né? Capítulo 13. Frase boa aí, Rê, para colocar na Boa, rede. boa. Vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho mais. Então, o capítulo 14, Ah, é né? aqui, é exato, Né? porque Nesse é aqui, essa ó. aí. O terapeuta entra na relação acompanhando o paciente, mas sem deixar se desestabilizar com a desordem dele, que é outro desafio, né? Além da questão da autenticidade, entra essa questão de desenvolver essa capacidade de não se desestabilizar com a desordem do paciente. Que é muito difícil, né? Assim, eu lembro da prática com toxicômanos, por exemplo, né? Pessoas dependentes químicos, e no final do dia eu estava esgotada, não é simplesmente um cansaço físico, tem um esgotamento de alguma coisa da minha vitalidade, do meu elan vital, da minha pulsão de vida, né, em termos freudianos. Porque nessa troca de ti com essas pessoas, alguma coisa minha se foi. Então, tem todo um trabalho também do terapeuta de se tratar, né? O que eu mais vejo são terapeutas que não se tratam, tanto da área da acupuntura como da área
da psicologia ou da psicanálise ou de outras áreas, né? Eu acho que é muito importante ter essa noção de que é assim, fundamental se tratar para justamente se preservar da desordem de ti e do outro. Senão, é É. muito difícil você preservar a sua autenticidade se você não está protegido. Isso da escola que eu vim, né, Emília, você falou interessante. Por isso que aí a gente entende a importância do Qigong, né? Do Qigong, da energia trabalhada. Que Uhum. tem um mestre que fala sempre para mim, você nunca saia para trabalhar se você não trabalha a sua energia antes. Então você trabalha a sua energia, trabalha no Qigong, e aí sim você pode ir para o teu consultório, porque você tem energia o suficiente para doar e não perder a sua energia quando você trata o teu paciente e ele leva embora a sua energia. E acho que quando ele fala de sintonizar a raiz, né, com os galhos e os ramos, se isso está desconectado, realmente você não vai conseguir, você vai se perder na sua energia e você não vai conseguir, como ele fala aqui, tocar o seu paciente. Não vão ser dominados os doentes perversos, porque acho que nessa briga ou ele te domina ou você domina ele, mas não é nenhuma dominância, eu sinto que é uma conexão, Harmonização, né? não sei nem se é uma harmonização ou se é Uhum. uma forma dele sentir o seu ti, Uhum. né? Do paciente sentir seu ti. E não você sentir o ti dele, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? E aqui tá interessante que é esse cuidado que a gente falou, né? Não é só o terapeuta lá fora, mas com ele mesmo, que eu gravei aqui embaixo, ó. Atitudes e movimentos do corpo. O terapeuta deve ter cuidado e controlar os seus próprios gestos e atitudes, porque fazem parte das influências transmitidas ao paciente e também porque testemunham da sua própria harmonia do ti. Exato. Para estabelecer um diagnóstico, existem grandes princípios a serem respeitados. Sente-se, levante-se com regularidade, saia e entre segundo uma conduta ordenada a fim de concentrar sua inteligência espiritual sobre o paciente. Seja puro, seja calmo, para observar em cima e embaixo, examinar os 8 corretos ou perverso, distinguir as regiões próprias aos 5 internos. Tome os pulsos sentindo se eles estão agitados ou tranquilos. Apalpe o cúbito para apreciar a untuosidade ou rugurosidade dele. Tenha ideia justa sobre o frio e o quente. Olhe bem a grande e a pequena necessidade do paciente. Reúna todas as manifestações da doença. Quando você aprendeu o que segue a ordem normal ou está contra a corrente, você pode, então, nomear a doença. O diagnóstico pode ser completo e perfeito, não deixando escapar nada do que o paciente sente. Para estabelecer um diagnóstico, observa-se a respiração, assim como as disposições internas. Nada sendo omitido no encadeamento lógico e metódico. A maneira de proceder é claramente percebida e, assim, possível de durar muito tempo. Aquele que não conhece essa maneira de proceder, deixa escapar as normas, rompendo com os grandes princípios que ele diz é desprovido de sentido, e a conjuntura pensada é desprovida de fundamento. Isso se chama extraviar-se. Olha como a gente se perde se você não presta atenção aos seus detalhes, mas a gente tem que estar muito bem também, né? É Para isso, pegar isso, né? tem que estar tratado, né? Assim, sem idealização, porque É assim, perfeito, mas esse é um ninguém, movimento, né? ninguém é um santo, né? No sentido do texto, quando eu falo os santos, né? Mas tem um equilíbrio a ser encontrado. Então, vai fazer outra coisa, não vai ser Uhum. terapeuta, né? Assim, porque você pode pagar com a sua saúde mental e física, né? Assim, eu lembro que há alguns anos atrás, lendo estudos de medicina do trabalho, eles falavam que as profissões que mais cometiam suicídios, profissionais que mais cometiam suicídios aqui na França. E aí tinha as profissões ligadas à carne, sabe? Uhum. Açougueiros, gente que trabalha nessas grandes Ótimo. indústrias de abatedouros, né? De carne, eram os primeiros na lista dos suicídios. E no segundo lugar vinham os psiquiatras, Olha, como maior
Não sei como que é isso agora, tá? Mas na época me chocou, né, de pensar isso, né? Aí eu acho que agora, com os textos chineses, isso ficou mais claro para mim, sabe? Assim, Exato. são profissões que estão ali em contato com o ti do outro, né? E se não se tem um trabalho consigo próprio de equilibragem, né, de equilíbrio próprio seu, é, você vai pagar com a sua pessoa, Uhum, né, sobre essa exato. prática. E a gente sente isso no dia a dia, e com todos os tipos de público. É isso aí. Eu vou dar umas dicas que eu acho que é bem legal, que eu gosto muito de compartilhar, né? Porque Ah, é muito difícil a gente não se envolver com aquilo que o paciente às vezes vem falando pessoalmente para você, né? uhum, Um exemplo, sei lá, doutora, teu tratamento não resolveu nada, como parecendo dizer que a gente é uma bosta, né? Português, claro, desculpa o português, né? Mas que você não fez nada, né? E aí você se sente ofendido. E aí, como é que você não entra nesse ti do outro que vem de uma forma afetada, né? Eu gosto muito de um exercício que a gente faz assim: você olha a pessoa, mas você não fica consciente da palavra do que ela está te dizendo. É como se você se desviasse como na arte marcial, né? Ao invés da força que vem para atacar e você contra-atacar, você não contra-ataca, você simplesmente desvia do ataque. E como é que você desvia do ataque? É como se você tivesse que enxergar a pessoa não pelas suas palavras que ela está te dizendo ou te ofendendo, mas você começa a olhar um quadro maior. Sabe, por exemplo, quando você está num filme de terror, você está morrendo de medo, aí você começa a olhar as bordas do cinema, do lado de fora, e a uhum, mesma coisa olhar aquela pessoa que está fervendo e você, né, tá olhando para ela, mas a sua atenção começa a olhar para fora de uma maneira que você não sinta o ti do outro te afetando de uma forma tão intensa. Você uhum, começa a perceber que atrás dessas palavras, dessa atitude, não é pessoal. Você acaba se desvinculando para não criar aquela sensação de atrito. E você se neutraliza. É é, uma forma interessante, é muito né, para chinês, né? Porque, segundo o livro da professora Tudo é Ti, ela nos tudo é diz ti. isso, ela diz que o Ti ele nos invade, né? Ele entra em nós pelos órgãos do sentido, É, todos os órgãos dos sentidos, né? E aí, quando você muda o desvia, sentido, né. abre o olhar, desvia, sobretudo a visão, né? Que é o órgão do sentido por Uhum, excelência, né? Você desvia daquela pessoa que está emitindo palavras agressivas ou violentas, etc., você se protege, né? aham. Tem uma proteção, quer dizer, o ti dele está te invadindo, mas não completamente, né? Igual o exemplo do filme de terror, né? Você não fica invadido pelo que você está É, vendo, você vai desviando a você muda o atenção, né? sentido, né, você muda para outro lugar e É muda a o que atenção. acontece, é o que eu tenho trabalhado atualmente muito com mulheres que sofrem violência, Nossa. sabe? Física variada, sexuais ou não. E a maioria do que elas contam, sobretudo nas agressões sexuais, é que elas, no momento da agressão mesmo, né, que o agressor está ali agredindo, o que elas conseguem fazer é como se elas não estivessem ali. Olha, elas mudam o senso de atenção, né, tira a atenção dali. É como elas, eu não lembro, o que gera problemas depois no É, nível da questão da polícia, porque ele pede, tem algum, como é que era o rosto desse homem, como, né, tinha algum traço, para identificar, né, o agressor. Mas ela fala, não, eu não lembro de nada, é. eu não estava mais ali, eu não Seja para não conseguia sentir a estar dor, ali. né. Sabe, é como se tivesse um movimento até espontâneo mesmo, né, de proteção, Uhum, onde os órgãos exato. dos sentidos como se fechasse ali. Não, aquilo ali não sou eu não quero estar aqui vivendo isso, né? É, maluco, né. E Uhum. que chega aquela parte do jejum, Emília. Ah, tá, que mais? Aqui, ó. Podemos tranquilamente nos referir à passagem sobre o jejum do coração. Nunca eu traduziria isso como jejum do coração, né? Olha que Mas interessante. ela explicou no dia, né, que jejum do coração, o vazio do coração tem a mesma Mesmo conotação, sentido? sabe?
Sim. É, porque eu fiz um paralelo quando a gente faz uns jejuns intermitentes também, né? O quanto o nosso coração, o nosso corpo se purifica de alguma forma, né? Ele elimina as toxinas, né? Que Eu tem a não, ver com eu isso não, eu aqui. não saberia explicar direitinho, mas eu acho que tem a ver com a questão do caractere, tá? De Uhum. jejum e de vazio tem umas semelhanças, então por isso Ah, que é legal. aceitável essa tradução, me parece. Legal. Uhum. E aí ele diz aqui, ó. Eu lembro, Oi, pode não, é que eu falar. lembro que em algum encontro do Altedinha, ela falou também sobre esse termo, que ela disse que quando eles pegam os caramujos lá de fazer escargot, sabe? Aham. Aham. Que eles têm que deixar um tempo, que é para ele eliminar as toxinas. Então ele fica um tempo aí Ah, eliminando as toxinas e depois você pode comer, né? E que eu acho que faz isso olha, também com um tatu, alguma coisa assim. Deixar ele lá, tipo, sem comer, deixar ele um tempo Uhum. lá que sozinho barato. para eliminar as toxinas. Então acho que tem um pouco nesse sentido de deixar ali um Legal. pouco, né, parado, sem ingerir muitas coisas e só eliminando Só ali eliminando. A as gente devia fazer toxinas, mais isso né? também, né? Seja só pro retiro, seja o que for, né? É, e É, aquietar o porque coração, né? Eu acho que tem uma natureza, assim, já, Tem. né? De deixar ele Uhum. quieto e, assim, ele já vai se purificando. Acho que a natureza É, do coração é essa pureza mesmo, né? A gente que vai entupindo as nossas coisas. a gente agora tem uma moda, né? Só um minutinho, Libra. A gente tem uma moda agora de detox, né? Aqui, como no Brasil, em todo lugar, né? No mundo inteiro, essa questão de vamos fazer um detox antes do verão, ou durante o inverno, ou bem. Mas o detox se limita, igual o escargot aí, se limita unicamente à questão alimentar. Né? Assim, uhum. vou parar de comer isso, isso e aquilo, vou ingerir mais e aquilo, lá, 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 vou tomar suco de não sei o quê. Mas o detox, segundo a visão dos textos chineses, né, seria um detox, sobretudo, do coração. Que é Né? o que o texto fala aqui, né, minha? Exatamente. Não adianta nada você parar de comer carne, parar de É, comer frituras, etc., mas não esvaziar o seu coração, continuar é. remoendo, né, todas essas emoções que são destruidoras, né, de um equilíbrio. Pode continuar. Vou ler aqui o negócio do jejum, né? Aquele do texto, ele fala assim: Hum. unifique seu mental, Aham. não escute-os com os ouvidos, mas com o coração, espírito. Não escute com o coração, mas com o ti original. A escuta não vai mais longe do que o ouvido recebe. O coração não vai mais longe do que o que ele reconhece. Mas o ti é o vazio, pronto para receber toda coisa. É somente no vazio que se recolhe a via como proceder segundo o movimento natural da vida. O vazio é o jejum do coração. Quando o vazio se faz, tudo pode estar presente e coexistir, sem que nada se apresente separadamente e claramente no pensamento. As correlações se fazem não porque elas são conhecidas e aplicadas, mas porque correspondem ao real. Pelo menos há uma leitura do real que permite uma abordagem que não se desnatura. É espontânea e instantâneo, ou fora do tempo. Isso se impõe como o rascunho da ideia ou a direção a ser tomada. Em seguida vêm as palavras que enunciam a memória do saber e da experiência que articula e define a ação, o gesto que realiza. Muito legal essa parte, né? Porque Muito realmente ele linda. diz isso que às vezes a gente também, quantas vezes, né? A gente prepara um material, uma palestra, um texto, e você não fala nada daquilo que é, né? Porque talvez você tenha se conectado tanto com o público de alguma maneira que vem outra coisa, outra ideia e a coisa flui. Ou muitas vezes o paciente fala, doutora, você lembra aquilo que você falou lá atrás para mim? Você nem se lembra do que é, porque foi aquela conexão, né? E não o que você está fazendo agora. Eu falei, recorda um pouco para mim. A gente falou tanta coisa, né? A gente ainda dá um jeito de dar uma escapada, mas a gente sabe que disso é devido à relação que você cria com o seu paciente, né? Aham, Eu gostei, eu aham. grifei essa parte aqui, ó, que o coração esconde um coração. É No linda essa centro desse passagem. coração Aham. há ainda um coração. No coração desse coração, a intenção. Olha o nosso nome aí, Redi, né? É. Procede as palavras, da intenção procede a forma, da forma procedem as palavras, das palavras procede o fazer, do fazer procede a regulação. É o Guanzinho do 49 do Ney. Aí, ó, outra citação, hein, Regina?
Bora, esse Ela texto tem muita coisa. Sim, é esse eu gosto linda. muito, é Essa boa. é demais. E é interessante porque coloca bem o lugar da palavra, né? Sabe, Uhum, assim, de onde que a palavra, como a importância da palavra, né? Como o resultado de um encandeamento, né? De um movimento que nasce no coração e que se expande para o outro. é, Mas mostra bem a importância do que é dito, né? Uma palavra tem seu valor, e uma palavra ela tem sua potência, né? De cura, de destruição, de fazer o bem, de fazer o mal, etc, é. etc. Que é aqui de novo no texto, né, Emília? Ó, podemos dizer Aham. que a palavra justa do terapeuta, Ah, é super aquela que bonito. toca o paciente, Uhum. o faz se movimentar, provém da intenção que emana do coração vazio de todo pensamento e de todo desejo. O terapeuta nem tem sempre a consciência do alcance do que disse, pois ele não falou com o sentido, mas dessa forma lhe veio na relação e situação presentes. De uma maneira ou de outra, tudo que se passa na relação terapeuta repousa fundamentalmente na qualidade da disposição interna do prático. Se o vazio do coração lhe é uma Uhum. condição, a outra face é o enchimento, do que o terapeuta nutre seu mental e seu espírito, seu conhecimento e sua memória, o que compõe sua consciência e sua pressa, quer dizer, seu coração e seu funcionamento. O grande estudo reforça a importância do I entre conhecimento dos seres e das coisas e retificação de si mesmo, ou seja, a importância da intenção, né? Muito legal. Pois é. A Aqui eu... atenção Fico na intenção. pensando Uhum. naqueles terapeutas que, como tem aqui na minha cidade, que coloca várias pessoas numa sala, né, para atender, e vai pondo agulha em todos, assim, ao mesmo tempo, e todo Linha mundo de conversando, produção, né, Ivana? e as pessoas conversando ao mesmo tempo, né? Nossa. E então eu fico pensando, eu falei, nossa, eu não conseguiria fazer um negócio desse de jeito nenhum. Eu ia fazer uma bagunça aqui na minha cabeça, né? Mas eu fico pensando justamente nessa intenção, né? Onde que está essa intenção nesse momento, né, do terapeuta? Acho que só no Uhum. bolso, né? É, sem dúvida. Pois E é. como, e será que ele vai conseguir, né, nesse tipo de procedimento, como é que será que ele vai conseguir colocar, estimular ou desencadear o movimento de ti no paciente? Né, assim, é uma questão, né? Assim, quando a intenção não está ali, o que é que vai, aquele paciente ali, o que vai, para que vai servir aquela sessão que ele está fazendo? Pois é. Né? E alguns pacientes dele vieram para mim para fazer acupuntura comigo por causa disso, porque não se Aham. sentiram bem, porque não tinham como falar de si, né, ó, se abrir e realmente a gente poder saber mais da pessoa, e também porque era muito bate-papo, assim, bate-papo informal, assim, ali no ambiente, né, então, Ah, com certeza. Eu acho que para a gente ter, não sei, né, como está o nosso tempo aqui também, eu grafei algumas perguntas que eu acho que tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui, né? Ó. Quem poderia se contrapor ao desejo legítimo do terapeuta de curar seu paciente? Aí ele diz aqui, não se trata de não querer curar seu paciente, e sim de não se bloquear desse desejo, ter necessidade para si mesmo. Para que serve esse desejo do terapeuta se ele existe para participar da sua autossatisfação, para aliviar uma boa imagem de si mesmo? Uhum. Não somente isso não serve para nada para o paciente, como pode prejudicá-lo, pois a presença de um desejo, mesmo aquele de aparência legítima e melhor, por um lado, é um obstáculo à abertura do espírito no mundo sensível, a tudo que está para ser observado e interpretado do outro, e, por outro lado, ao mistério mesmo da vida. A É. justiça que demanda, né? A justiça que demanda a retificação pode ser compreendida com a posição da agulha, bem direita, ou também como a atitude do terapeuta. Sua atitude externa, como sua disposição interna, é o conjunto dos tis do terapeuta que são direitos
que se movem regularmente em torno de um centro firmemente estabelecido e enraizado. Essa destreza incita os TIs do paciente a se regularem por eles mesmos. Ela assegura a perfeição do gesto técnico da mão, que manipula a agulha, como ela influencia sutilmente o paciente no mais profundo de si mesmo. A retificação do espírito é uma correção da desordem que deve se enraizar, como todo tratamento no espírito. É isso. Uhum. Fantástico isso aqui, né? A retificação do espírito é uma correção da desordem que deve se enraizar, como todo tratamento no espírito. É interessante, porque em psicanálise, o tratamento, né, a cura psicanalítica, o que vai acontecer como resultado que atesta, né, que a pessoa está caminhando na cura dela? É que tem um termo que é um termo de psicanálise, que é retificações subjetivas. Né? Assim, quando acontecem retificações subjetivas, a pessoa está andando no tratamento dela. E é interessante ver esse termo aqui, retificação do espírito, né? Porque né? Quando você pensa retificação subjetiva, é uma correção da desordem, mas que deve se enraizar, e isso é chinês, né? No espírito. E não no conhecimento, não na mascarada social que ela quer mostrar, né, assim, para os outros, ou nos diplomas, ou no dinheiro que ela está querendo ganhar, e etc, etc. É alguma coisa que não é ali no óbvio. Né? E é aquela coisa, né, da autoimportância, né, de você sentir que isso vai te satisfazer. E ele fala que é interessante isso, que não é você não ter o desejo de querer cuidar, e sim de não se bloquear desse desejo, que ele vai acontecer, mas é ver qual é a intenção desse desejo, né, é para você. E ele diz aqui também, né, mesmo aquela aparência legítima e melhor por um lado já é um obstáculo. Ah, não, eu vou ser o melhor terapeuta que eu possa ser. Pronto, só o teu desejo de querer ser o melhor já foge da intenção do coração vazio, né? Porque o que Já está vai? cheio, Pelo contrário, já está cheio de intenção, né? De coisas que não vai fazer nenhum efeito, pelo contrário, pode até te prejudicar, né? Uhum, uhum. Gente, eu não sei até que hora que a gente vai ser 5, 5h30, como é que é? Daqui a pouco, daqui a 15 minutos, só para terminar, se você pudesse voltar à sinceridade quintessencial do terapeuta, por favor, Lívia? Claro. Porque tem a ver com o que você está falando aí. Até para a gente poder encerrar, né? Porque depois a gente pelo menos deu para dar uma concluída, né? Não sei se tem alguém que quer colocar alguma coisa. Falem agora, calem para sempre. Não, eu fiquei lembrando de quando vocês ficaram falando de falar com o terapeuta, eu até coloquei no chat, que eu às vezes, quando você fala com o paciente, e ele às vezes, né, ou não entende, ou fala uma fala que mexe com ele, né? Então, eu me lembrei muito de uma fala que minha mãe costumava falar comigo, que a minha bisavó, né, a avó dela, falava com ela. Isso sempre é uma coisa que eu guardo para mim, né? Que não é chinês, mas tem muito a ver, que é uma fala assim: se você não gosta de você, que dirá de mim? Vez por outra, eu falo isso com meus pacientes também. Se você não gosta de você, você não faz as coisas para você, que dirá você vai gostar de mim, não vai mesmo? É isso aí. Boa. É a sabedoria, né, dos antigos. Sabedoria mineira. É a sabedoria mineira. Então, vez por outra, eu laço isso com os pacientes. E eles ficam assim, é mesmo. Que é uma forma de responsabilização da pessoa, né? Assim, não fica esperando que milagre também não, né? Assim, você tem a sua parte no tratamento, né? Nessa aí na página 3, logo no início, onde tem discurso e palavra na relação. Deixa eu ver. Todos os terapeutas. Como é que começa o parágrafo? Aqui, discurso e palavra. Aqui, ó. Olha que interessante. Além das perguntas que faz, o terapeuta também pode conversar com o paciente. Ele fala para aconselhá-lo ou simplesmente pela troca em si.
uma coisa ou outra que ele diz pode tocar ou mover o espírito do paciente, aquele que você estava falando, sabe, Li? Você nem sabe o que é que moveu o rapaz, mas aí foi aquela coisinha no final da sessão que não tem nada a ver, iniciando no mesmo processo de cura e transformação. Isso a gente vê isso todos os dias nas nossas práticas, sabe? Assim, a palavra certa não é codificada, não vem da aplicação de uma técnica, não há o mesmo tipo de reflexão sobre a fala nesses textos que conhecemos hoje no Ocidente. Não é a conversa terapêutica, mas sim um ouvido gentil e um discurso apto vindo de um coração bem cultivado e incessantemente purificado. O que toca o paciente? O discurso que toca o paciente é um discurso humano que brota da relação, sob a condição de que aquele que o pronuncia tenha sido inspirado. O terapeuta deve, portanto, trabalhar em suas fontes de inspiração, cultivar sua interioridade e purificar seu coração. O terapeuta, por outro lado, tem o dever de informar seu paciente. Né? Achei bem, aí ele continua, mas eu achei interessante que o que toca é alguma coisa que é do humano, né? E eu queria só testemunhar de uma passagem onde eu, assim, interior do Nordeste, dando um treinamento para um grupo de enfermeiras de um hospital, e sobre acolhimento. E aí, assim, o que elas falavam, que mas não tem tempo, né? Pouco tempo para 60 pacientes, aquela coisa corrida. E aí, o que foi dito é que, às vezes, um simples olhar, um simples gesto que aquela enfermeira andando no corredor, que ela possa ter com relação a um paciente que está ali, naquela situação ali de hospitalização em psiquiatria, né? Uma situação terrível, um simples olhar, mesmo que rápido, pode aí, né? Agora com o entendimento chinês, para mim as coisas ficam mais claras. Assim, essa troca de ti ali pode já significar para aquele paciente um desencadeamento de um movimento nele próprio, de querer mudar daquela situação, de querer melhorar, de querer procurar ajuda, se tratar e etc. Sabe? Então, assim, trabalhando com essas equipes lá, nesse contexto de enfermagem, assim, de tentar transmitir para elas que, de fato, o jeito de tratar não é assim a coisa técnica, a palavra toda codificada que elas aprendem na universidade, né? É alguma coisa que vai além e que diz do humano. Né? Exato. Uhum. Muito E lindo. que é isso que o paciente vai fazer algum movimento nele, né? Muito legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão eu queria terminar depois com... Nem comentei com vocês, né, menina? Mas sobre tudo que a gente está falando aqui, tem um cartão da compaixão que é muito legal, que é um exercício. Eu não sei se eu cheguei a fazer, eu não sei se eu comentei com o Marcelo outra vez, se a gente já fez, mas que é muito legal, que nos coloca numa posição muito igual ao do nosso paciente, né? Então, é um exercício muito legal. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão eu vou guiar vocês. Poderíamos continuar por muito tempo sobre esse texto, Sim. esses textos aí. Eu só queria comentar que eu, na verdade, eu comecei com a prática do Tai Chi, né, em Santos. Depois, o nosso mestre Liu Pailin, ele sempre falava que não dava para viver só de professor de Tai Chi, então que a gente tinha que ir para outras terapias. Então, aí eu fui para massagem, né, então trabalho ainda também com a massagem. Então, eu trabalhei no balneário do Parque das Águas, de São Lourenço. Tá. Uhum. Por 16 anos eu trabalhei fazendo shiatsu e outras técnicas. Uhum. Então, tinha épocas que a gente trabalhava muito, tinha muita gente. Então, era um desgaste grande energético, né? E eu sempre praticando tai chi no parque também. Então, os dias que eu estava muito cansada, eu sentia nitidamente quando eu chegava lá no meio das árvores e me colocava em posição, né, com as palmas voltadas para baixo, assim, para captar energia, eu sentia a energia entrando, assim, como se tivesse glup, glup, glup.
A gente Era faz parte, né? impressionante, impressionante como que É. era. Mas eu acho a questão do coração vazio, né? Tem a questão da intenção, mas tem a questão do corpo, é isso que você está Uhum. dizendo. A professora Maria Lúcia Maria Lee, Lúcia. ela fala isso, ela fala que o corpo é denso, né? Ele é pesado, né? Tem alguma coisa de pesado no corpo, né? E quando essa questão de esvaziar, é a mesma questão do escargot, né? Que é um corpinho, ele é minúsculo, mas assim, para esvaziar o coração, tem também alguma coisa a nível do corpo que tem. O coração não é só uma coisa abstrata, né, da intenção, tem alguma coisa do corpo. Daí o interesse das práticas de Qigong, de Tai Chi, bem, ou de qualquer outro yoga, Uhum. ou a caminhada, ou a bicicleta, qualquer coisa onde a pessoa possa se encontrar, né, para poder que esse esvaziamento do coração também passe pelo corpo. Não esquecer que o vazio do corpo é também, o vazio do coração é também corpo. Isso que você diz aí. Porque quando você se esvazia, aí você pode ser preenchido, né? Ah, legal, gostei disso. É porque o corpo não está dissociado, né? Eu vou, assim, vou esvaziar o coração, né, para trabalhar minhas intenções, como se você não tivesse que também trabalhar o seu corpo nessa intenção, né? Que é nós temos essa mania no Ocidente de separar corpo e espírito. Mas muito bem lembrado, gostei que você lembrou disso. Porque a gente, sobretudo na área da psicologia, fica muito no mundo das ideias, das emoções, e é uma tendência a esquecer. A energia deve ficar mais concentrada em cima, né? E na hora que você esvazia e se abre para a terra para poder esvaziar mesmo, né? Aí a energia do céu também preenche. Exatamente. Isso, E as pessoas, isso me quando elas lembra, sabe chegam... o quê, gente? Sim, sim. Me lembra o monge, aquele monjinho que eu gosto muito, gosto mais dele, aquele que morava aí na França, que é morreu agora, o Thich Nhat Hanh, né? Thich Nhat Hanh. E aí ele teve uma passagem que ele parece que ele, até quando ele pôde, ele trabalhava muito na horta, trabalhava e plantava alface. E aí um jornalista perguntou para ele assim, mas, mestre Tai, por que o senhor fica perdendo tempo plantando alface? O senhor podia estar escrevendo mais livro. E ele virou para o jornalista e falou assim, mas, meu filho, eu só escrevo livro porque eu planto alface. Exatamente. Então, é bem isso. Você só vai ser um bom terapeuta se você cuidar de você, se você for andar, se você for fazer as coisas que são boas para você, se você cuidar de você. Esvaziar Se o você for coração, um né, exemplo, Maristela? né? Esvaziar o Você tem que ser um coração, né? exemplo. Porque se você não for, é o que minha avó dizia mesmo. Se você não gosta de você, como é que você vai gostar do outro? Não vai mesmo, não gosta. Você vai falar, ai meu Deus, que saco, porque eu estou aqui até essa hora atendendo. Mas se você cuidou de você, se você teve um tempo para você, se você teve um tempo para fazer coisas que você gosta, para admirar o pôr do sol, para ir lá conversar com os amigos e rir, você vai chegar no consultório e aquilo é leve, é bom. E o paciente vai sentir isso, que é um prazer para você estar ali. Às vezes são coisas mínimas, né, Maristela? Né? Assim, a gente não tem tempo todos os dias de estar fazendo 1.200 coisas lindas e maravilhosas, mas a gente, no dia a dia mesmo, né? Está no ônibus, pega um ônibus, tem essa sensibilidade de olhar para a árvore que você está vendo ali no meio da rua, né? Abrir uma janela, dar uma arejada, mas trabalhar o seu corpo, muito bem lembrado, porque os pacientes, quando eles chegam para a gente, mesmo como psicólogo, não como acupunturista, mas como psicólogo, psiquiatra, psicanalista, essa parte psi, né? Quando eles chegam, eles falam, estou pegando aqui, estou com um calor aqui, ou então estou sentindo um negócio ruim na barriga. O Qi, ele está agindo no corpo daquela pessoa, né?
ele nos fala, né? Olha, estou me sentindo um negócio assim, né? Está sempre localizado em algum lugar, né? Não, um aperto, né? Um Uma coisa. aperto, uma Eu dor. sempre com acupuntura, né? Mas e aí você e eu acho que existe que essa troca de tipo, por exemplo, você está andando, como você falou, você para e vê uma árvore florida, e ali você para e fica olhando. Você não está fazendo nada, você só está olhando aquela árvore, mas você está trocando ti com ela. Né? Exatamente. Então, o ti bom daquela flor, daquele negócio, ele está entrando em você. Então, se permita isso, né? E se você corre demais, se você tem uma vida que não tem pausas, você acaba tão preenchido que não dá conta de nada. Vai adoecer, né? Com certeza, vai parar uma hora. Se você não vai parar por bem, você vai parar por mal, né? Então, é melhor parar por bem. É o que eu costumo falar com os pacientes. Parar por bem, porque senão vai ser por mal. Gente, eu ia falar uma coisinha assim, só rapidinho também, que eu estava pensando aqui, que assim como os médicos, né, hoje, que a gente vê que tem muitos médicos hoje que nem olha direito para a cara do paciente, né? Não olham nem para eles, né? Ele pede um exame, dá um remedinho e rapidinho, né? Então, importa com o dinheiro que está entrando e não tem uma ligação, né, com o paciente, infelizmente. Antigamente, diz que tinha aqueles médicos de família que examinava, que apalpava, que olhava tudo, né? Ainda tem alguns bons médicos, né? Ainda existe, mas já é mais raro, né, de encontrar. E, então, eu acho que os terapeutas, do mesmo jeito, né, tem alguns que vão mais para esse lado do médico mesmo, então é mais difícil fazer essa conexão com essa ligação de intenção com o paciente, quando é assim, porque é só quando ele esquece de tudo isso que está em volta, de tudo isso que envolve o dinheiro, o poder, o saber, tudo isso, quando ele esquece tudo isso e ele só se vê ele com essa outra pessoa e que ele pode fazer alguma coisa para ajudar essa outra pessoa a conseguir enxergar o que ela precisa transformar, eu acho que aí é que vem essa intenção aí, né, que pode surgir. Aí ele é autêntico, né? Aí ele é autêntico, e aí ele pode, na relação com o paciente, fazer com que o ti do paciente se coloque em movimento. Quando o mais importante é ver você conseguir fazer com que esse paciente melhore. Aí, quando essa intenção é tão forte de você, que você esquece todo o resto, né? Acho que é por aí, não sei. É isso que os textos nos dizem. Né, a Elizabeth, nem sei a data aqui dos antes de Cristo, quantos mil anos, né? Mas eles já sabiam disso. Né? Mas isso se perdeu, né? Na evolução não só da medicina, mas de várias outras profissões. Né? Não tem, né? Foi perdendo isso. E aí, por isso o valor desse tipo de texto, para chamar atenção para a gente, né? Pois é. E o que você falou, né? Fala, Rê, você ia falar? Fala, Rê. Não, pode falar, Lívia. Pode ler, Rê. Vai lá. Eu só queria compartilhar uma coisa que já está no finalzinho do tempo, né? Uhum. Achei sincrônico também que essa semana eu estava assim... Eu comecei a semana um pouco cansada. E aí eu ia atender algumas pessoas. E agora eu estou me sentindo tão nutrida e tão bem, assim, porque eu acho que a gente cuida mesmo da nossa energia, né, para né, cumprir bem esse papel de terapeuta, mas o quanto que a gente essa troca, né, como esse texto, né, o que acontece ali na terapia, o que acontece entre os dois, né? Então acho que é uma oportunidade tão assim especial de estar diante do outro, assim, e a gente só vai conseguir fazer isso dentro de uma sinceridade. Então, se criar esse campo, né, de sinceridade, assim, entre os dois, entre se olhar mesmo e praticar a nossa humanidade, que de estar, né, diante dessa energia de cura que é para o outro, mas que é para você também, né? Então, eu só queria compartilhar disso, assim, que oportunidade especial, né? A gente estar diante do outro com essa, de praticar a nossa humanidade. Então, eu fiquei muito com essa reflexão de como é uma bênção mesmo, né? Assim, essa oportunidade, né, da gente ter umas ferramentas e poder contribuir, mas como é uma, assim, de mão dupla mesmo, né? Não é que tipo, a gente está fazendo pelo outro, assim, mas
o outro te dá tanto e alguma coisa tá ali, né, entre vocês, assim, entre os dois. Acho muito especial, assim. Então, É É uma isso. chance, né? E lembrando, hein, que o caractere é o mesmo caractere para o santo, né? Para o sábio, né? Para o imperador e para o terapeuta. olha, não É o sabia mesmo disso. caractere. Né? Aí a gente Ai, agora que falta a professora Elizabeth para nos explicar o caractere. Mas é o mesmo caractere. O sábio, o imperador e o terapeuta. Então, Uau, é uma honra, né? ter Nesse essa sentido, profissão. como é uma honra ser imperador, como é uma honra atingir um estado de sabedoria e ser um sábio, né? O terapeuta é igual, eles estão no mesmo nível. Que Isso legal, que você né? está falando, sabe? É uma chance, porque é, demanda um alto trabalho o tempo inteiro de melhora como é, humano, né? É, sim. isso aí. E Sabe? lembrar que sabe que não sabe, né? O É, sábio é Mas, isso aí. sabe que exatamente, não sabe. exato. Então, Como o bom imperador é aquele que não ocupa esse lugar que não é um de tirano, uma né? forma É, tirana, exatamente. E É, como o sábio é aquele que não fica falando para todo mundo que sabe. é. é Ah, porque eu acho que gente, que riqueza. essas três pessoas, elas têm que ser um canal mesmo, né, entre o céu e a terra, de transmitir alguma coisa, né, que não é É isso você aí. mesmo, mas porque daí, quando ele não conseguir mais transmitir, o sábio deixa de ser sábio, o imperador, ele também deixa de ser imperador quando ele não transmite mais, né? Uhum. Porque a gente tem Muito que ir legal. conectado aí com o céu. Exatamente. Ele se distancia, né? O imperador, a gente vê no Chuanzi, né? Quando ele vai se distanciando, quando o imperador fica fechado, num grupo fechado, sem contato com o povo, né? Ele se distancia, ele perde o contato com o povo. E aí as pessoas não obedecem mais ele. Aí é motivo de violência, etc, De etc. revolta e tudo. Legal. É. Bom, então eu vou encerrar com vocês com um exercício que eu acho que vale muito a pena, para que a gente é igual a todo mundo, né? É um exercício da compaixão que eu acho que faz com que a gente recupere a nossa energia para exatamente poder tratar o outro, porque é aquela história, o paciente que vem para você é exatamente aquilo que a gente precisa para a gente, né? Então, é um exercício de compaixão onde o objetivo é aumentar a quantidade de compaixão no mundo. É um projeto de um curso que eu fiz e eu vou compartilhar com vocês. E depois eu coloco no grupo também esse cartão para a gente realmente, quando a gente sentir que a nossa energia está se perdendo, o valor que as pessoas têm na nossa vida, né? Então, esse exercício, a instrução ele pode ser feito em qualquer lugar onde existem pessoas reunidas. Pode ser um aeroporto, um shopping, um parque, uma praia. Ele deve ser feito com estranhos, discretamente a partir de certa distância. E tente fazer todos os 5 passos, todas as etapas com a mesma pessoa. E o resultado esperado é que a gente sinta uma paz pessoal, tá? Então, eu vou pedir para vocês escolherem uma pessoa, que pode ser da vida de vocês, do convívio de vocês, seus pacientes, quem vocês quiserem. Escolha uma pessoa e eu vou guiar vocês nesse exercício, tá? Todo mundo escolheu uma pessoa? Então, vamos lá. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Esse exercício é não vocalizado, então você pode repetir para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando alguma felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando satisfazer suas necessidades. E com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está aprendendo sobre a vida. E dá uma definição de amor. Amor é uma expressão de criar um espaço onde algo tem disponibilidade de mudar, tem possibilidade de mudar.
Acho que é isso. Obrigada, gente. Não sei se alguém quer falar Obrigada, alguma coisa, Lívia. quer comentar alguma coisa. Foi muito bom. Acho que a gente podia tirar uma foto aqui, né, não? Uma galeria aqui. Quem quiser abrir e falar, vou botar um clique aqui pra gente, né? Falar um oizinho e botar lá no nosso grupinho. X, todo mundo? Aê! Talvez anunciar um pouco o próximo texto que nós vamos trabalhar, a gente não sabe ainda a data, isso aí as meninas vão ver depois com a Regina e organizar, né? Para quem quiser, pode anunciar, né, Regina, Marcela? Marcela. Então, é um texto que está no blog também, eu até mandei o link agora para você, Lívia e Marcela, depois é a harmoniosa beleza da saúde, a gente vai trabalhar um pouco com o conceito de saúde e entrar um pouquinho no conceito de saúde mental. Tá no blog, o texto se chama Harmoniosa Beleza da Saúde, ele foi postado em outubro de 2020. Maravilhoso. E nós vamos Legal. trabalhar um pouquinho com esse conceito de saúde. A professora Elizabeth nos deu um parágrafo sobre o que é a saúde, segundo os textos clássicos, ela nos deu em São Paulo, esse parágrafo, e aí a gente vai trabalhar o texto dela, Harmoniosa Beleza da Saúde, que é um texto inédito, é um livro em francês e que não foi traduzido no Brasil ainda. E aí a gente vai, da próxima vez, trabalhar aí sobre esse tema. Obrigada, Maravilha. O gente. texto que vocês usaram hoje está lá no grupo também? Tá no blog da Seria bom professora colocar Elizabeth. no grupo, Eu vou Eli, colocar no grupo. os textos todos, né, as referências. Eu vou São colocar, textos então. muito preciosos. E aí a gente espera vocês no próximo encontro, então, né? Cenas do próximo capítulo. Legal. Obrigada, gente. Foi muito Obrigada. bom, Obrigada, viu? foi muito bom, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Igualmente, Adorei. prazer. Beijo para todos, Bye. bom final de